Bom, eu queria agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, agradecer a Gisele, agradecer os amigos, colegas da organização. Vou falar sobre as alterações cognitivas do HIV. Eu queria, sobretudo, agradecer os colegas do nosso NAP, que são responsáveis por grande parte, se não quase a totalidade dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, o HIV é um retrovírus e, como todos os retrovírus que têm a mesma origem, tem tropismo pelo sistema nervoso central. Os retrovírus, eles têm tropismo pelo sistema nervoso central e têm tropismo pelo sistema imunológico, e quando eles transmutam de espécie, eles causam uma grande mortandade, muito pelo comprometimento desses dois sistemas. Isso é assim no HIV e foi assim na história de muitos outros vírus, de muitas outras espécies. Com o HIV isso não seria diferente, tanto que logo depois de descrito o HIV dentro da epidemia de AIDS, já foi descrito no mesmo ano o HIV no sistema nervoso central, porque um retrovírus sempre tem esse tropismo primário e não seria diferente com um retrovírus que recém teria transmutado de espécie, no caso para a espécie humana. Isso quem viveu no início da epidemia sabe que a grande taxa de comprometimento do sistema nervoso central chamava muita atenção. E isso não era exclusivamente pelas doenças oportunistas. No início se achou isso, mas logo se viu que a doença primária também era muito importante. Com o advento da terapia combinada, meados da década de 90, houve uma grande modificação, sem dúvida, né? Tanto na mortalidade quanto na morbidade da evolução desses indivíduos. Mas o sistema nervoso central, na verdade, sentiu esse impacto, porém, a concentração das drogas no sistema nervoso central sempre foi uma grande preocupação. Porque vocês podem olhar nesse mosaico e vocês notam que a parte que representa o sistema nervoso central é a parte mais escura do mosaico. Ou seja, a concentração das drogas, isso é o modelo do ritonavir, é sempre muito menor que a concentração sistêmica e muito menor que a concentração de todos os outros órgãos do corpo. Portanto, a capacidade de impactar no sistema nervoso central é menor, e a gente sabe que um vírus com grande tropismo pelo sistema nervoso, não tendo uma capacidade de alcance desse vírus nessa região, a gente vai ter um problema de longo prazo, sendo isso uma doença com uma infecção de longo prazo, ou seja, uma infecção crônica. E isso é o que a gente tem notado aí 30 anos depois, ou seja, o sistema nervoso central funciona hoje como uma grande barreira terapêutica dentro da evolução, ou seja, é uma barreira, inclusive, não só para o desenvolvimento da resistência, para o desenvolvimento de uma evolução satisfatória dos pacientes, como eu vou apresentar para vocês aqui, como também para a cura. Ou seja, o modelo de cura, quando você tenta resgatar o vírus dos reservatórios para tentar fazer uma eliminação completa do vírus, esbarra muito na questão da encefalite. Os modelos, por exemplo, com vorinostat, quando você faz um resgate viral, no modelo de chimpanzé, esbarra muito na encefalite, porque você faz um processo inflamatório, uma íris, e o macaquinho acaba morrendo de encefalite. Bem como, durante a evolução, nas oscilações de apresentação de vírus dos reservatórios, a gente tem visto cada vez um número maior de tipos de encefalites inflamatórias diferentes, como, por exemplo, a encefalite pelo CD8, que foi descrito um par de anos atrás, e hoje é um grande ponto de responsabilidade, tanto para a evolução lenta quanto para a evolução aguda, como uma encefalite aguda, como vocês podem ver nessa imagem. Vocês veem um rareado, uma captação rareada em núcleos da base, uma tendinite, e uma imagem T2, vocês veem uma inflamação grande de substância branca, um paciente tanto que pode evoluir com uma encefalite aguda, como um rápido declínio, um conceito novo na neurologia chamado demência rapidamente progressiva, que faz o diagnóstico diferencial. O ponto referencial é a doença priônica. Porém, o foco principal que a gente tem hoje não é exatamente a encefalite de evolução aguda, mas a perda cognitiva de evolução crônica, e essa realmente é um grande impasse.
porque a despeito do sucesso que a terapia combinada teve, do ponto de vista geral, a doença neurológica continua altamente prevalente, sobretudo por causa das alterações cognitivas. O que nós tivemos, do ponto de vista da melhora das evoluções cognitivas, foi uma diminuição das formas mais graves e uma lentificação do processo evolutivo. Ou seja, a demência do HIV, aquela demência grave que o indivíduo vem trazido com comprometimento motor, muito comprometido, essa realmente diminuiu. Mas as formas leves e as formas moderadas aumentaram ao longo do tempo. Tanto que esse estudo, que foi feito em 2009, ou seja, 15 anos depois, praticamente, do advento da terapia combinada, foi um estudo que chamou muita atenção, foi praticamente um escândalo, mostrando que mais de 60% dos pacientes que não tinham queixa cognitiva, um estudo suíço, uma corte de pacientes avirêmicos no plasma. Mais de 60% dos pacientes controlados, ou seja, do ponto de vista clínico, bem em bom estado geral, tinham algum grau de alteração cognitiva sem queixa. E mais de 80% dos pacientes com queixa tinham algum grau de alteração cognitiva. Claro que os pacientes que tinham queixa tinham um comprometimento cognitivo mais grave. E os pacientes sem queixa tinham um comprometimento cognitivo mais leve. E a questão não foi só esse paper, é que muitos outros papers de muitos outros lugares no mundo vieram ao longo do tempo confirmando essa expectativa. E como é no nosso meio? Vocês que trabalham em atender desses pacientes, o que vocês acham? Como é a sua expectativa em relação a esses pacientes? A gente tem muitos poucos dados em relação a esses pacientes. Um grande estudo, na verdade, o grande estudo com um número maior de pacientes, foi feito aqui em São Paulo, no Instituto Emílio Ribas. Nós fizemos em parceria com o Ministério da Saúde, exatamente para ver a prevalência de alterações cognitivas nesses pacientes. Nós examinamos 575 pacientes e ficamos com 412 exatamente pelo cuidado de retirar a depressão como um fator negativo de influência. E o que nós observamos? Mais de 70% desses pacientes tinham algum grau de comprometimento cognitivo. Claro, a forma leve era predominante, com mais de 50%, a forma moderada, 16%, e o quadro demencial em 6% desses pacientes. Só para vocês lembrarem, do ponto de vista conceitual, como que nós classificamos esses pacientes hoje, nós classificamos em 3 graus a perda cognitiva dos pacientes com infecção pelo HIV. A forma oligoassintomática, quando o paciente tem uma alteração cognitiva, mas isso não impacta na vida cotidiana, o paciente trabalha, leva a vida normal. A forma mild, que o indivíduo tem uma alteração cognitiva, isso impacta parcialmente no desempenho cotidiano. E a forma grave, quando o indivíduo tem uma alteração cognitiva, e isso impede que o indivíduo tenha uma vida normal, e o indivíduo não é capaz de trabalhar. Tá? Há uma dúvida na literatura se essas formas são progressivas. Ninguém tem dúvida que a moderada evolui para grave, mas há uma dúvida se a forma oligoassintomática evolui para moderada, que evolui para grave. O pessoal do grupo Shatter, que é a principal coorte mundial, que é o grupo de San Diego, com Ellis, etc., eles são convictos que sim, que a forma leve é a prenúncio da moderada, que é a prenúncio da grave. Não é um consenso universal. E isso é um paper muito interessante agora, no mês passado, do grupo do SET, do Blue, o grupo da Austrália, que é um grupo muito importante no mundo, mostrando algumas particularidades, algumas assinaturas próprias, diferenciando os dois grupos. Estudo com ressonância, mostrando que o grupo mild teria uma atrofia, sobretudo, profunda, periventricular, e o grupo com a forma oligoassintomática teria um afilamento, sobretudo, frontal, mostrando que talvez as doenças possam ter algumas particularidades, não obrigatoriamente sendo uma prenúncio da evolução da outra. Mas isso é uma discussão conceitual para outro momento. Relembrando, então, a nossa coorte, então nós temos mais de 70%, sendo 50% a forma leve, 16% a forma mild, 6% da demência. Mas como que era essa coorte? A coorte era muito boa, pacientes de uma idade média, em torno de 13 anos de evolução da doença, 12 anos de escolaridade, que para o Brasil é uma média muito boa, uma média de CD4 maior que 600, 75% avirêmicos e 80% sem doença anterior.
Isso que chama muita atenção, que é uma coisa de pacientes muito bem do ponto de vista clínico, mas com um comprometimento cognitivo muito grande. Aí vocês vão dizer, mas os brasileiros têm um rendimento menor, por isso que vocês acharam tanta alteração. Sim, concordo com vocês, porque no START, eu coordenei o estudo START no Brasil, e nós, para vocês terem uma ideia, nós tivemos que fazer um ajuste de escolaridade pela baixa performance dos pacientes aqui no Brasil. Nós usamos uma correção chamada PISA. Então, por exemplo, 8 anos de escolaridade no Brasil não corresponde a 8 anos de escolaridade na França. Nós tivemos que fazer um ajuste, porque o Brasil, o Chile e a Argentina tiveram um gap de paralelo de escolaridade. Então, realmente isso, mas nós fizemos isso também aqui e controlamos a depressão. Então, assim, realmente não há desculpa do ponto de vista metodológico para que isso fosse um bias de hipervalorização da avaliação. E a característica da doença é exatamente igual, ou seja, vocês estão vendo aqui o perfil com um comprometimento subcortical, atenção, memória, estratégia, speed, ou seja, isso é o comprometimento cognitivo subcortical do HIV. Além disso, os marcadores que apareceram foram exatamente os marcadores da literatura: gênero, reserva cultural, carga proviral e presença de doença prévia. Ou seja, isso é o comprometimento cognitivo do HIV, com os mesmos fatores relacionados ao HIV, com a mesma característica clínica. Ou seja, então, isso me parece que, de fato, era a evolução do HIV. Além disso, outro estudo que a gente fez, esse estudo a gente publicou no começo do ano. O ano passado a gente publicou esse estudo analisando pacientes com TSP-RAM. Ou seja, o fator inflamatório é muito importante do ponto de vista do declínio cognitivo, e a gente queria avaliar se os pacientes sintomáticos do HTLV, que mantêm também um processo inflamatório do sistema nervoso central, e a surpresa foi que sim, quase 40% dos pacientes com TSP-RAM também apresentam algum grau de comprometimento cognitivo. A gente não usa a mesma classificação do HIV, a gente usa a classificação que se usa para todas as outras demências, como Alzheimer, Parkinson, doença vascular, etc., que é transtorno cognitivo leve, quando o indivíduo não tem dificuldade no cotidiano, e transtorno cognitivo maior, quando o indivíduo tem atividade no cotidiano. Isso que se usa para Alzheimer, para qualquer outra demência. E encontramos praticamente 40% dos pacientes usando a mesma bateria, com alteração, mostrando que, na verdade, o processo inflamatório crônico do sistema nervoso central também é importante em outros retrovírus, não apenas no HIV. Ou seja, isso é um problema que vai acontecer com o processo inflamatório crônico de qualquer forma, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, a gente até fez uma reflexão de que RAND, na verdade, provavelmente vai se tornar RAND, ou seja, alteração neurocognitiva associada a retrovírus, e não exclusivamente ao HIV. Isso é o futuro. E por que isso acontece? Porque o HIV penetra muito cedo no sistema nervoso central e causa um processo inflamatório crônico no sistema nervoso central. Não é um vírus que fica nem em latência e nem um vírus que clareia. E esse processo inflamatório crônico vai levando a um dano e uma alteração crônica funcional do sistema nervoso central. E esse vírus que entra precocemente não é um vírus de turnover rápido, é o vírus que vai se especializando no sistema nervoso central e vai criar no sistema nervoso central uma subpopulação. E há uma relação entre subpopulação do sistema nervoso central, ou seja, uma infecção compartimentalizada, com o declínio cognitivo. Porque essa subpopulação vai fazer com que em torno de 40% dos indivíduos tenham uma dissociação, ou seja, você tem a carga viral plasmática indetectável e carga viral no sistema nervoso central detectável, mostrando que existe um vírus tanto biologicamente diferente, quanto o padrão de resistência aos antirretrovirais diferente. E esse vírus que está no sistema nervoso central faz uma imunoativação crônica, e essa imunoativação crônica leva a uma lesão crônica. Os marcadores de imunoestimulação que eu mostrei estão sempre positivos no líquor, mesmo os indivíduos que estão controlados, como vocês viram a corte que eu mostrei. E os marcadores, por exemplo, neurofilamento é um marcador de citoplasma de neurônio, e ele se mantém alto na corte o tempo inteiro, e mais alto nos pacientes com RAND. O problema é que a gente não tem um corte para mostrar isso. E esse processo inflamatório vai causando um dano crônico, tanto em células que são infectadas primariamente, que são as células que têm receptor, CD4, receptor de beta-quimiocina, quanto células que não têm, por uma lesão mediada por toxinas. Por exemplo, o GP120
tem uma capacidade neurotóxica muito importante, tanto para neurônio quanto para outras células da glia, como, por exemplo, o astrócito, que tem um papel fundamental dentro da homeostase do sistema nervoso central. Então, o que acontece é que é um órgão que é cronicamente atingido, que vai perdendo a sua capacidade de homeostase regulatória. E, com o tempo, isso daí vai acabando e o cérebro vai perdendo a sua capacidade de reparação e de manutenção da sua função. E isso vai causando um declínio cognitivo ao longo do tempo, quando o cérebro é agredido cronicamente. Só que, com o tempo, a especialização desse vírus vai fazendo com que ele tenha a capacidade de contaminar outras células. E aí, inclusive, astrócitos podem expressar vírus. Ele começa a usar outros receptores que não são receptores de miocina, mas, por exemplo, Manuse receptors, que são receptores de açúcar, em que ele muda a polaridade, pode entrar em astrócitos, às vezes não faz infecção produtiva, mas começa a parasitar astrócito e expressar proteína de superfície, o que vai fazer uma lesão imunomediada de outras células, que não exclusivamente as células que têm receptor de proteína, porque ele faz a infecção primária quando ele tem a primeira viremia que alcança o sistema nervoso central. Outra coisa muito importante é que o turnover de vírus, tanto para dentro quanto para fora do sistema nervoso central, continua mesmo em populações avirêmicas no plasma. Esse estudo do Kenneth Williams, um estudo muito bonito, muito elegante, ele marcou com superóxido de ferro, monócitos do sistema nervoso central, de ratos, e com ressonância de 7 Tesla, ele foi vendo que esses monócitos, em 7 dias, já estavam no gânglio cervical e iam para outros locais de resting cells, bem como monócitos da periferia entravam no sistema nervoso central. Então, em princípio, você tem um turnover com linfócitos, quando você tem uma alta população de turnover linfocitário sistêmico, e depois que você não tem mais linfócitos contaminados com carga viral plasmática, você continua tendo o tráfego in e out do sistema nervoso central através de células monomacrofágicas de resting cells. Então, o sistema nervoso central continua sendo um ponto fundamental dentro do desenvolvimento da resistência, dentro da biologia do HIV dentro do sistema nervoso central como uma síndrome inflamatória, tanto lá como um desenvolvimento estratégico de resistência. Então não é à toa que ele vai para o sistema nervoso central, é um ponto estratégico dos retrovírus ir para o sistema nervoso central. E isso foi a criação de um conceito, apesar de você não ter mais esse vírus de alto giro, o conceito do desenvolvimento do CNS escape avirêmico, ou seja, mesmo que você não tenha um vírus de alta rotatividade no líquor, você tem sempre o vírus nessas resting cells. Então, na verdade, esse é o conceito de que mesmo que o vírus não esteja ali presente, você não veja o vírus, você vê o efeito do processo inflamatório no sistema nervoso central, que é tóxico para o sistema nervoso central e vai alterando a homeostase do sistema nervoso central. E aí, uma subparte desses pacientes é essa corte que nós vamos mostrar aqui das alterações licorológicas. Note que um grande número aqui em cima e a parte de baixo, você tem a imunoativação desses pacientes. Os pacientes com as alterações cognitivas tinham, em grande parte, o líquor alterado nos marcadores inflamatórios. Mas só 6 desses pacientes tinham carga viral licórica alterada. E só 4 desses pacientes tinham líquor quimiocitológico alterado. Ou seja, esse é o escape avirêmico. Mesmo sem ter a carga viral licórica alterada, sem ter o quimiocitológico alterado, você tem um processo inflamatório ativado. E olha que lindo isso. Ou seja, quando você tem os indivíduos com demência, isso aqui, ó, quanto mais para a direita, mais demenciado. Você vai ter aqui no do lado direito em cima, o interferon gama, que é uma ativação do linfócito, vai caindo na demência. E a polipoproteína E, que é um produto de reparação neuronal, que é um produto da ativação e da função astrocitária, vai caindo na demência. E os marcadores de ativação monomacrofágica vão subindo na demência. O que mostra que já não tem mais a mediação linfocitária. E você vai perdendo a capacidade da homeostase da regeneração neuronal do astrócito. E você vai tendo um processo inflamatório cada vez mais mediado por monócitos e macrófagos. Então, isso daqui são os dados dessa nossa corte, licorológicos, que estão acabaram de ser trabalhados, são dados inéditos. Eu apresentei em Polenzo agora, e a gente está acabando o paper, mostrando que o processo inflamatório crônico mediado por monócitos e macrófagos
com vírus de baixa replicação, é tóxico e compromete a homeostase astrocitária, e a disfunção regulatória faz com que o órgão perca sua capacidade funcional, e isso faz com que, quase como se fosse uma doença degenerativa, mas causada a desregulação pelo processo inflamatório crônico. Lindo, não é? Só que a gente não encontrou o marcador da ApoE4. É por isso que todo mundo fala que a ApoE4 é um marcador de Alzheimer. Todo mundo já ouviu isso, porque a ApoE4 é disfuncional. E quando o indivíduo fica velho, ela perde a capacidade reparatória. Por isso que todo mundo fala, vai fazer o teste para Alzheimer, a ApoE4. É isso que falam, tá? Só para vocês entenderem. E o envelhecimento, realmente, é um problema de fato, porque parece que o envelhecimento, de fato, com a idade e outros pontos que fazem a toxicidade, pode fazer tanto a questão do envelhecimento dos anos, quanto o envelhecimento proporcional, porque existe um aumento do número de placas, que é um marcador do envelhecimento e, inclusive, um marcador do Alzheimer. Nesse mesmo grupo, né, então existiria esse processo, além da doença viral, o fenômeno chamado alzheimerização da doença. Nós estudamos, né, no outro subgrupo, ou no mesmo, uma parte, o encurtamento telomérico dessa amostra. Esses pacientes que participaram desse estudo, então nós vimos que realmente o telômero encurta desses pacientes. O telômero é a ponta do cromossomo que vai encurtando com a idade. Realmente encurta, né? Todo mundo encurta, pacientes com controle, pacientes com HIV, e os pacientes com HIV são mais curtos do que a população normal na mesma idade. Os pacientes com demência, o telômero é mais curto do que os pacientes com HIV na mesma idade, que é mais curto do que os pacientes sem HIV na mesma idade. Isso de uma maneira proporcional, ou seja, quanto mais grave a demência, mais curto o telômero. Mostrando que esse fator de envelhecimento é um fator que realmente pode implicar, além de tudo, que eu estava falando para vocês, que no fundo não é além de tudo. O envelhecimento parece que está realmente relacionado, porque no final das contas, a doença acaba sendo uma doença degenerativa. Além de tudo, só para acabar, esse paper que nós publicamos agora, que é o paper do STAT Neurology, que mostrou, né, todo mundo conhece o STAT, que foi a intervenção terapêutica precoce. No tempo a gente não tratava todo mundo, então a gente introduziu a terapêutica precoce. Só para vocês terem uma ideia, o START não considerou a forma oligoassintomática, apenas a forma mild, e teve mais de 20% de pacientes, e nós não encontramos diferença entre o grupo que começou a tomar remédio antes e o grupo que tomou remédio depois. Ou seja, não adiantou o tratamento precoce do ponto de vista da preservação da função neuronal. Isso provavelmente porque o fenômeno acontece muito antes. Esse paper do Dick Price mostra que 3 de 17 pacientes, durante a sua conversão, ele já tinha localizado uma subpopulação em sistema nervoso central. Ou seja, logo que o vírus entra, é estratégico para ele o comprometimento do sistema nervoso central, como vocês viram que eu estava falando aqui. Então é o seguinte, nós vamos ter, essa questão do sistema nervoso central vai ter que passar pela resolução específica. O tratamento sistêmico não resolve a questão do sistema nervoso central. Resolver a questão do sistema nervoso central passa por aí, tanto para resolver a demência, quanto para resolver a cura definitiva da infecção pelo HIV. Só o tratamento sistêmico não consegue resolver essa questão à distância. Essa questão tem que resolver. A boa notícia é que talvez com esse investimento para resolver a questão da demência do HIV, a gente também consiga resolver a questão da demência, porque a nossa longevidade depende disso. Hoje todo mundo vive mais, mas a partir dos 80 anos, quase que 1 a cada 3 pessoas demencia. E isso é uma coisa que a gente também não tem como resolver. Talvez isso seja mais uma coisa de que a retrovirologia, como tem ajudado muito a medicina de uma forma geral, consiga também ficar ao seu encargo resolver esse problema em senso lato, como tem resolvido outros. Muito obrigado pela atenção.